Regis Oliveira. E olha aí, gente, notícia de política no Ceará, notícia até inusitada, até assim meio curiosa. Procura-se 2 prefeitos de cidades do Ceará, mas procura-se por quê? Foram sequestrados, eles fugiram, o que é que aconteceu? Não, você vai entender a notícia agora. O negócio é o seguinte: prefeitos de 2 cidades do Ceará, pelo menos, a gente não consegue encontrar esses homens na prefeitura, né? Não consegue encontrar. A população vai lá, procura, não, o prefeito não está. O prefeito saiu, está viajando. E aí a população começou a ficar esperta, né? A oposição também, né? Que todo prefeito tem oposição. E aí descobriu-se que esses 2 prefeitos estão muito doentes. E as prefeituras dessas 2 cidades, que eu vou já dizer quais são, estão sendo governadas por auxiliares, né? Por auxiliares. Não são os prefeitos que estão governando. Tem até suspeita de que a assinatura de um desses prefeitos está sendo falsificada em documentos oficiais. Olha aí. As cidades são Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, e Tianguá, na Serra da Ibiapaba. São centros regionais, né, muito bonitos. São centros regionais muito visitados, inclusive, né? São 2 municípios importantes no Ceará, né? Lá na Serra da Ibiapaba, o Tianguá, uma cidade gostosa, por sinal, né? Serra, né? Clima maravilhoso. Limoeiro do Norte, lá no Vale do Jaguaribe. Mas esses 2 municípios, além de ter a coincidência de que são centros regionais, tem a suspeita de que os prefeitos estão em condição debilitada de saúde, estão permitindo o protagonismo de outras pessoas não eleitas para ser prefeito. Então, outras pessoas estão sendo prefeito lá no lugar deles sem ter sido eleitas, né? E não é o vice, hein? Porque se fosse o vice, tudo bem. A lei diz que na ausência do prefeito é o vice quem deve assumir, né? Então os vices estão de olho porque não foram chamados para assumir. Os prefeitos não estão lá, né? Já há um bom tempo. E eles não foram chamados para assumir, então fica aqui a pulga atrás da orelha, né? E aí começou-se a pesquisar. O curioso caso ocorre nessas 2 cidades há algum tempo, não é de hoje, viu? Não é de hoje, né? Porque é comum o prefeito se afastar 3 dias, né? Vai fazer um tratamento de saúde, vai fazer uma pequena cirurgia, vai fazer um exame, vai fazer uma consulta, né? Ou mesmo vai viajar para resolver algum problema familiar. Tudo bem, 2, 3 dias. Agora, passou de 10 dias, o vice deve assumir. Ou, no caso da ausência do vice, o presidente da Câmara deve assumir. E lá não foi feito nada disso. Prefeito não está, prefeito não se encontra, 10 dias, 20 dias, 1 mês e cadê? O vice não assumiu e outras pessoas estão gerindo as prefeituras, o que não pode, é contra a lei. Dá cassação com certeza, né, se for comprovado isso. No caso de Limoeiro do Norte, o Ministério Público já ouviu algumas pessoas sobre isso e determinou a abertura de um procedimento administrativo para investigar uma denúncia que chegou ao conhecimento do promotor por meio de uma notícia de fato, conforme o documento estava em anexo, né, a essa denúncia. Segundo o documento do Ministério Público, a Prefeitura estaria sendo gerida por assessores e pessoas próximas em face das condições de saúde do prefeito José Maria Lucena, de 77 anos. Isso eu estou falando agora de Limoeiro do Norte, o caso de Limoeiro. Após a denúncia, o Ministério Público provocou a gestão municipal a se pronunciar sobre o assunto. A gestão respondeu o quê? Os advogados do prefeito responderam o quê? Responderam algumas questões lá, mas a promotoria não ficou convencida. Disse que essas respostas não satisfizeram, não esclarecem os fatos. Diante disso, o promotor determinou a abertura de um procedimento administrativo pedindo providências e convocando gestores públicos da cidade, inclusive o próprio prefeito, José Maria, a prestar depoimento presencialmente. Então, se ele está bem de saúde, então traga o homem aqui, né, para dar o seu depoimento. Então, o depoimento do prefeito José Maria está marcado para o dia 30 de março. José Maria Lucena, que tem 77 anos, né? Então, fica assim. Se ele comparecer dia 30, então tá tudo bem. Se ele estiver bem de saúde e tal, então vai ser só investigado por que ele deixou a prefeitura esse tempo todo na mão de outros e vamos ver como é, né? Agora, se ele não comparecer, aí a coisa já piora pro lado dele, né? E lá em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, bem em Tianguá, há alguns meses, parte da população e vereadores do município também desconfiam de que, por razões de saúde, o prefeito Luiz Menezes, que é do PSD, coincidentemente também tem 77 anos, o executivo municipal poderia estar passando por situação semelhante à de Limoeiro, sendo gerido, na verdade, por assessores e pessoas próximas do gestor.
A desconfiança levou também à apresentação de uma notícia de fato que a imprensa teve acesso, solicitando providências para a possível falsificação de assinatura do prefeito em documentos públicos, isso lá em Tianguá, né? Chegou ao conhecimento do Ministério Público essa denúncia, que outras pessoas estariam assinando falsificadamente documentos públicos pelo prefeito. Isso é falsidade ideológica, não pode, né? Dar cassação para o prefeito e dar prisão para quem fizer isso aí por falsidade ideológica. Uma perícia teria inclusive dado parecer de que haveria possibilidade realmente disso estar acontecendo lá em Tianguá. Entretanto, não há ainda parecer conclusivo da Procuradoria sobre o caso lá em Tianguá. Por meio da assessoria de comunicação, o Ministério Público do Ceará informa apenas que recebeu a notícia de fato de que a questão está sob análise da promotoria sem uma conclusão. E claro, a Prefeitura de Tianguá, em nota, negou que tenha conhecimento da denúncia e que o prefeito esteja ausente do município ou com qualquer problema de saúde que o impossibilite de exercer as funções de prefeito. Além disso, o procurador encaminhou diversos links das redes sociais do prefeito em que ele aparece assinando documentos e participando de atos da gestão. Agora, de quando, né? De quando é que ninguém sabe. Você pode ter pegado um link do ano passado, do ano atrasado, né? Isso aí não prova nada. Então vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos para saber o que é que acontece aí com esses dois prefeitos fantasmas de Tianguá e Limoeiro do Norte. Informação aqui no Viver em Aquiraz.